bem lembrado aqui pela assessoria. O segundo da pauta é o que nós iremos julgar e eu passo a direção dos trabalhos ao nosso decano, doutor Arthur Fialho. Senhora presidente, é uma honra e, sem maiores delongas, eu faço o pregão do número 2 da pauta, que é um registro de candidatura de número 0600588863-2022. Processo da relatoria da desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcante, Maranhão. Requerente é Tarcísio Marcelo Barbosa. Requerente Federação PSDB Cidadania. Impugnado Federação PSDB Cidadania. Impugnado Tarcísio Marcelo Barbosa. Impugnante Procuradoria Regional Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Eméritos julgadores. Os autos em exame cuidam de ação de impugnação de registro de candidatura manejada pela Procuradoria Regional Eleitoral em desfavor de Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, com vistas ao indeferimento de seu pedido de registro de candidatura à Assembleia Estadual da Paraíba nas eleições vindouras, sobre o número 45.333 pela Federação PSDB Cidadania, sob o fundamento da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. A impugnante assevera que o pretenso candidato teve suas contas relativas à aplicação de recursos federais rejeitadas com imputação de débito e com aplicação de multa, mediante decisões administrativas nos processos 009, 568, 2013, 1, 026, 351, 2007, 8, 031, 735, 2010, 0 e 028, 507, 2009, 6, que transitarem em julgado entre os anos de 2015 e 2017, sustentando em relação aos processos mencionados o seguinte: processo 009-568-2013-1, que Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima teve as suas contas relativas ao convênio 441/2000, CIAF 416466, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Prefeitura Municipal de Belém, PB, julgadas irregulares com imputação de débito, registrando que, embasada nas vistorias técnicas, nada poderia ser aproveitado em razão de certa divergência dos serviços com as especificações aprovadas, dos sinais de deteriorização e da existência de prova de propriedade dos terrenos onde os poços foram instalados, culminando com a imputação de débito montante de R$ 6.844,17, razões nas quais se alicerça para afirmar que a ausência de comprovação de gastos durante a execução de despesa pública caracteriza irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, denotando má-fé do então gestor e hora requerido no reembolso de recursos estatais. Segundo, processo número 028.507/2009, dígito 6, aduz que, diante da constatação de empresas fantasmas, é patente a irregularidade insanável e a configuração do ato doloso de improbidade administrativa, pois não é possível cogitar da contratação de empresa sabiamente inidônea em virtude de dolo ou de culpa. Terceiro, processo número 026.351/2007, dígito 8, ao consignar que detectou superfaturamento na unidade móvel de saúde, pois o valor do mercado alcançava R$ 115.783,03 e o valor da aquisição foi R$ 148.500, enfatiza que constitui inegável violação às regras de probidade e de eficiência no exercício no dispêndio do gasto público, pois acarreta enriquecimento ilícito de terceiro ou do próprio agente, restando configurada a causa de inelegibilidade estatuída no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/1990. Processo número 031.735/2010, dígito 0, pontifica que identificou irregularidades na aplicação de recursos no Sistema Único de Saúde, o SUS,
repassados à Prefeitura Municipal de Belém, PB, nos exercícios 2001 a 2004, as quais foram obtidas mediante fiscalização in loco, realizada pela Controladoria Geral da União, CGU, arremata alegando que a ausência de comprovação da vinculação das receitas públicas com a finalidade legal configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, denotando má-fé do então gestor e hora requerido no reembolso de recursos estatais. Ao final, pugna pela procedência da apresentação com o consequente indeferimento do pedido de registro em análise. A defesa diz que, 1. Quanto ao processo do Tribunal de Contas 026.351/2007-8, pontua que a 4ª Vara Federal Civil do SJDF anulou todos os acórdãos proferidos naqueles autos ao julgar o processo 10, 18, 595, 83, 2019, 4 de 1, 3.400. No que pertine ao processo, que é o segundo item, 030.735/2010, dígito 0, argumenta que, além de as supostas impropriedades apontadas no acordo não ensejarem, por si só, ato doloso de improbidade administrativa, existe decisão proferida pelo Colégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, afastando especificamente a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa nos mesmos fatos apurados pelo egrégio Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, TCU. Terceiro, em relação ao processo 028.507/2009, 6, assegura que não há incidência da apontada causa de inelegibilidade, ao aceno de que existem documentos, alguns egressos do próprio TCU, rechaçando especificamente qualquer possibilidade de cometimento de ato doloso de improbidade administrativa pelo candidato impugnado no fato em discussão. E quarto, por derradeiro, no que tange ao processo 0900-568-213/1, segue a mesma trilha, no sentido de sustentar a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa, tomando por suporte a alegação de que a própria auditoria do TCU teria afastado a presença de dolo e de ato de improbidade naquelas contas. Seguindo o trâmite da AIRC, em razão da apresentação da defesa e da documentação a ela requerente, a Procuradoria Regional Eleitoral ressaltou, e aqui eu trago argumentos da Procuradoria, número 1, 2, 3, e digo que, concluo dizendo que, no que se refere aos requisitos apontados pelo Tribunal de Contas com relação do TSE, com relação ao processo 23.609/2019 e na Lei das Eleições para o deferimento do pedido de candidatura, a SJI juntou informação mencionando a ausência de certidão de objeto IP relativa a um processo, ao 00067 5473, 2007, 4 de 5, 8.200, que foi juntada pelo requerente após despacho dessa relatoria. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Eu agradeço, desembargadora. Vejo que não tem sustentação oral. Passo a palavra para a doutora representante do Ministério Público. Doutor Arthur, nosso decano, hoje como presidente, uma honra. Desembargadora Fátima, eminente relatora, a Igreja Corte, doutor Eduardo, nosso diretor-geral, advogados que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores e que se fazem aqui presentes, boa tarde. Bom, em relação a essa impugnação feita em desfavor do senhor Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, vou procurar fazer um panorama, porque são muitos acordos. Então, só para tentar esclarecer. Quando foi verificado o RRC do senhor Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, foi vista a lista do TCU de inelegibilidade. Quando nós olhamos a lista do TCU, nós nos deparamos com 6 acórdãos. Então, existe 6 acórdãos que constam na lista do TCU de inelegibilidade. E aí, na impugnação, até pelo tempo, que nos era muito pouco, nós nos focamos em 4 acórdãos. Isso vai ser importante, excelências, pelo seguinte, porque na defesa, e aí eu vou explicar, se traz argumentos de acórdão que não está sendo trazido na impugnação. Então, só para esclarecer, são 6,
e nós impugnamos em relação a 4. Um deles eu já vou excluir. Por quê? Porque o impugnante ele trouxe prova de que houve anulação pela Justiça Federal do Distrito Federal em relação ao acórdão que era de um superfaturamento do consultório médico odontológico. Então, esse acórdão ele foi anulado em razão de prescrição e, por isso, o 026.351/2007, dígito 8, eu estou excluindo. Então, fico aqui em relação a 3 acórdãos, em relação à impugnação. E esclarecer, ela coloca irregularidade insanável, que configure ato doloso, decisão irrecorrível, rejeição de contas pelo órgão competente e a inexistência de suspensão pelo Poder Judiciário. Então, como estamos seguindo aquela linha, que a linha G pode haver a suspensão pelo Judiciário, em relação a esse acórdão, nós estamos excluindo. A defesa, ela traz também um argumento em relação a irregularidades do acórdão 028.937/2011, dígito 2, dizendo que não configura ato de improbidade, dizendo que o TRF, em apelação, não identificou aqueles atos como de improbidade, ao contrário do juiz de primeiro grau. Entretanto, eu não vou nem entrar nessa questão, embora entenda que as instâncias são independentes. Não vou entrar por quê? Porque essa improbidade não é de nenhum dos acórdãos que estão na inicial, que fique claro. Então, a tese da exclusão já foi retirada e a tese da juntada de documentos em relação à improbidade é de um acórdão que não consta na inicial. Então, eu vou me focar aqui em 3 acórdãos, que são o que constam na inicial. O primeiro deles é o convênio 441/2000. Esse convênio teve imputação de débito. Eu vou pedir licença aqui para ler o trecho do acórdão da Corte de Contas, que ela diz: quero referendar o débito apurado no processo igual a 6.844, a valores de 25 de setembro de 2001, resultante da verificação de que parte dos serviços programados para os sistemas de abastecimento de água inseridos no convênio 441/2000 deixou de ser executada, embora tal fato, pelos indicativos apontados pela unidade técnica, não tenha impedido os equipamentos de funcionar e atender a população até o limite da execução. Por outro lado, não executar serviços nem devolver o dinheiro público correspondente recebido para tanto representa caso de dano ao erário que não pode ser desconsiderado nem tido como falha formal, como se pretende. Então, em relação a esse primeiro acórdão, que era um convênio da Prefeitura de Belém com a FUNASA, tiveram vistorias que atestaram ser 76% da obra, depois 64,67% da obra, teve uma questão dizendo que não era possível o uso, depois eles vieram, fizeram um pedido, não é possível o uso. Bom, depois de tudo, se ficou esse débito de 6.844. E esse débito foi por não executar serviços que estavam previstos. Então, houve o recebimento de valores públicos, não houve o emprego regular desses recursos e, por isso, o Ministério Público entende como clara a caracterização da improbidade administrativa, por ter o recebimento de valor e a não execução daquele valor. E faço aqui as palavras da doutrina quando diz que a ausência de comprovação de gastos durante a execução de despesa pública caracteriza irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Então, para nós fica muito claro a improbidade nisso aí. Chamo também a atenção que o senhor Tarcísio, ele não se tratava de um prefeito inexperiente. Ele teve 3 mandatos no município de Belém, um de 83 a 88, outro de 97 a 2000 e outro de 2001 a 2004. Então, esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso... Esse é o 009568, para poder nos entender aqui. Esse é o 009568-2003, dígito 1. Exatamente. Certo. Em relação ao segundo caso, que eu vou colocar aqui, é o 028.507/2009, dígito 6.
que houve uma contratação de empresa de fachada, a empresa Tirol, que, inclusive, foi desvendado na operação Carta Marcada. E, também, nesse caso, entendemos como clara o ato de improbidade, porque houve a contratação de empresa de fachada e o acórdão do TCU, ele coloca elementos que indicam que o serviço, justamente porque a empresa não era de fachada, não foi executado pela empresa que recebeu o dinheiro. Ora, se eu estou fazendo uma obra por uma empresa, aliás, dou o dinheiro a uma empresa que não é quem executa, e aí a gente sabe que, em muitos casos, ou é um terceiro ou é o próprio município, está diante do evidente ato de improbidade administrativa. O acórdão do TCU ele é muito claro quando ele coloca que essa empresa não tinha profissionais, não tinha nem habilitação, não tinha nem equipamento. Ele faz toda uma questão da empresa, mostrando que a empresa não era a executora da obra. E, por isso, pela contratação de empresa fantasma e pelo fato da empresa não ter a menor possibilidade, até pela ausência de pessoal, de efetuar aquela obra, se entendeu que a obra foi efetuada por terceiros. E aí está claro, a nosso ver, o ato de improbidade administrativa. Tem um trecho do acórdão em relação a isso, que foi para a construção de um ginásio poliesportivo, que ele coloca o seguinte: a não demonstração da boa e regular aplicação dos recursos federais enseja a irregularidade das contas, com a consequente condenação em débito e aplicação em multa. A irregularidade que motivou a citação dos responsáveis foi a contratação de empresa de fachada e a execução das obras por terceiros, com a utilização de recursos federais transferidos para o município pelo mencionado contrato de repasse. Ora, então aqui não adianta dizer se a obra foi concluída ou não foi concluída. O fato é que ela foi concluída por terceiros. E aí nós sabemos que, quando há uma contratação de empresa de fachada, nós temos certamente aí um valor pago, porque eu vou ter aí um valor pago a um terceiro, ou muitas vezes pelo próprio município, para executar aquela obra. Então, vemos com muita clareza o ato de improbidade em relação ao acórdão, que é justamente o 028.507/2009, dígito 6. E o terceiro, já que o quarto nós excluímos, é em relação à irregularidade nos pagamentos de valores recebidos pelo Fundo Nacional de Saúde. Houve uma vistoria in loco, houve toda uma irregularidades que foram identificadas pelo órgão de controle, que o acórdão que rejeitou as contas, ela cita as irregularidades referentes à ausência de aplicação correta dos recursos públicos transferidos para o município, configurando o desvio de finalidade. E aí, tanto no parecer como no acórdão, são várias, que vão desde utilização indevida de recursos destinados ao PAB, como utilização de recursos para pagamentos outros da prefeitura, demonstrando claro desvio de finalidade daqueles recursos recebidos. E aí, mais uma vez, a ausência de comprovação da vinculação de receitas públicas com a finalidade que deveria ser feita configura irregularidade sanável, que também configura ato de improbidade administrativa. Então, com base nisso, nesses acordos, lembrando que são 6, o Ministério Público entrou com a impugnação de 4, desses 4 excluiu 1, e o ato de improbidade que se fala da questão da sentença não é de nenhum desses 4. Todos esses foram acórdãos julgados pelo órgão competente, que é o Tribunal de Contas da União. E aqui, por que o Tribunal de Contas da União? Porque se tratam de recursos federais. E aí a clareza da doutrina da jurisprudência coloca que o artigo 71 prevalece e é o Tribunal de Contas o órgão competente. Então, eu tenho contas julgadas pelo órgão competente, eu tenho imputação de débito e multa, eu tenho valores que não foram executados de acordo com o convênio, que foi dado finalidade diversa, que foi caracterizado dano ao erário, e, por isso, o Ministério Público entende presentes todos os elementos que configuram a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, por isso, pede pela procedência da impugnação. Agradeço, doutora Cássia, e devolvo a palavra para a doutora relatora. O meu voto está disponibilizado a Vossas Excelências
Eu aqui teço considerações acerca da competência do Tribunal de Contas para fiscalizar e julgar as prestações de contas de prefeito relativas a convênio que envolve repasse de recursos federais ao município. Está disposto na Constituição Federal, no seu artigo 71(6). Com relação, eminentes julgadores, ao processo 026.351/2007/8, ao acórdão, é fato que a ação ordinária 101, 85, 95, 83, 2019, 41, 3400, anulou todos os acórdãos proferidos nos autos do processo da Corte de Contas da União. E assim, seguindo a mesma esteira do Ministério Público, que inclusive é impugnante, não vou analisar essa questão, porque o Ministério Público, o próprio Ministério Público, abriu mão dessa questão, reconhecendo a nulidade do acórdão. Seguindo o exame do acervo de contas do impugnado, trazido à baila na ação em comento, digo que o processo do Tribunal de Contas, o 31.735/2010, no qual o Tribunal de Contas da União, por meio de tomadas de conta especial, que foram instauradas pelo Fundo Nacional de Saúde, FNS, tendo como baliza as irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, que foram repassados à Prefeitura de Belém, PB, nos anos 2001 a 2004, julgou irregulares as contas de Tarcísio Marcelo Barbosa, condenando-o ao pagamento de R$ 43.976,45, com as devidas atualizações. Combatendo esse ponto, nas razões de defesa, é invocado que as impropriedades detectadas no referido processo não possuem o condão de ensejar a prática do reprovável ato ímprobo, bem como que existe decisão proferida pelo Colém do Tribunal Regional Eleitoral da 5ª Região, afastando especificamente a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa nos mesmos fatos apurados pelo egrégio Tribunal de Contas da União, TCU. Ora, trago à colação decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, da lavra do eminente desembargador federal Vladimir Souza Carvalho, proferido no Acórdão 56.7575-PB, de 22 de 4 de 2014, que julgou, em sede de ação civil pública, número 2009-8200005197, dígito 5, inexistência de ato doloso de improbidade administrativa nas condutas imputadas ao senhor Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, e, embora tenha sido alegado pelo impugnado como referente ao processo Tribunal de Contas 031.635/2010, lendo-se atentamente o referido deciso, observa-se que, embora trate de fatos muito semelhantes, concernentes à compra de medicamento, não se refere expressamente ao processo 031.735/2010, dígito 0. Extrai-se da ementa da decisão do TRF da 5ª Região que, no mérito, o fato primordial repousa na não apresentação de notas fiscais em pagamentos efetuados no período de 21 de junho de 2001 a 22 do mesmo mês e ano, tendo sido citado por aquele ilustre relator em seu voto que o ato de improbidade seria apenas e tão somente a falta de apresentação de notas fiscais atinentes aos pagamentos referentes às despesas tidas como medicamentos e que não seria razoável exigir-se do ex-agente público municipal documentos que não estariam mais sob seu controle, tendo sido sucedido por adversário político, inclusive já se contabilizando 3 anos após o encerramento da sua gestão. Repito que é bem verdade que a referida decisão não se reporta expressamente ao processo do Tribunal de Contas da União, então, em discussão, que é o processo 31.635/2010, sendo inegável, entretanto, a grande similitude fática entre eles. Ocorre que, em exame apurado das peças constantes desses autos e relativas ao processo mencionado, há de se registrar razão ao impugnado quanto à argumentação da não configuração do dolo, que consiste em elemento essencial a autorizar a incidência da chamada linha G,
quando se verifica que a própria relatoria naqueles autos, ao apreciar o recurso de reconsideração, pontuou: neste cenário, compreendo que a falta de cuidado do responsável, apurada a partir dos elementos juntados aos autos, configura sua culpa e é causa relevante da irregular execução das despesas em exame do dano ao erário, motivo pelo qual reputo correta a sua responsabilização. A respeito da indicação de que não houve dolo nem má-fé, devo registrar que a presença de tais elementos não se mostra necessária para a responsabilização perante essa Corte de Contas, que, para tanto, somente requer a comprovação da ocorrência de culpa. Neste sentido, imperioso registrar por oportuno que o próprio Tribunal de Contas da União reconhece culpa do gestor, sem frisar em nenhum momento a presença de dolo por parte do impugnado. Assim, a ausência do elemento doloso, constatada pela Corte de Contas, já destacada, rechaça também nesse ponto a inelegibilidade do artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/1990. À guisa de fortalecimento desse entendimento, trago precedentes do TSE em caso similar. Aqui eu vou ler o acórdão, a parte que nos interessa. É acórdão do ministro Sérgio Silveira Banhos, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, tomo 67, data 15/4/2021. Presente o pronunciamento da Justiça Comum que afasta a existência de ato doloso em relação a fatos idênticos àqueles que motivaram a rejeição das contas, essa Corte tem privilegiado a proteção ao direito fundamental de elegibilidade do candidato, assentando a não incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha G do artigo 1 do inciso 1º da Lei Complementar 64/90, notadamente quando houver dúvida acerca do elemento subjetivo. E aqui ainda disse o excelência o ministro Banhos, o acordo regional, o qual afastou a inelegibilidade do artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior. Eu digo, eminentes pares, que, detendo-me agora quanto ao processo do Tribunal de Contas 009-568-2013-1, eu compreendi que, deste feito, que o TCU, por meio da tomada de contas especial relativa ao convênio 441/2000, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA e a Prefeitura de Belém, com vistas à construção de 6 sistemas de abastecimento d'água, julgou irregulares as contas de Tarcísio Marcelo Barbosa, condenando-o ao pagamento de R$ 6.844,17, sem aplicação de multa, dado o baixo valor do dano. O relator, naquelas contas, frisou que o débito apurado no processo, igual a R$ 6.844,17, a valores de 25 de nove de 2001, resultante de que parte dos serviços programados para o sistema de abastecimento de água inserido no convênio de número 441/2000 deixou de ser executado, embora tal fato, pelos indicativos apontados pela unidade técnica do tribunal, não tenha impedido os equipamentos de funcionar e atender a população do município de Belém até o limite da execução, com o acréscimo de que eu considerei bastante importante essa informação, essa decisão. A FUNASA pecou pelo exagero ao glosar integralmente a aplicação dos recursos conveniados, quando ela própria informou ter constatado que metade dos sistemas estavam em uso quando já eram passados 5 anos da conclusão das obras. Além disso, como observador pelo SESEX-PB, o órgão repassador também forneceu elementos bastantes para se poder inferir que os demais sistemas, por terem sido construídos em percentual não desprezível, provavelmente funcionaram durante certo tempo antes das vistorias, mas ficaram inativos devido à falta de manutenção ou implantação pelo governo estadual de rede de distribuição de água estruturada, ID 1580-5423. Nesse processo, Sua Excelência, o ministro relator José Múcio Monteiro, foi enfático ao consignar que os sistemas construídos funcionaram durante um determinado tempo, antes da realização das vistorias, tendo ficado inativo em razão da ausência de manutenção ou implantação de uma rede de distribuição de água estruturada pelo governo estadual, sem responsabilidade, nesse particular, da Prefeitura Municipal.
Cumpre pontuar que o valor total do convênio em questão foi de R$ 91.760,08, tendo a participação da União no montante de R$ 87.172,08 e o município de Belém no valor de R$ 4.588. A apreciação das circunstâncias narradas autoriza a conclusão da inexecução parcial do serviço. Vossa Excelência bem frisou essa questão, apontando para o fato de que a Corte de Contas registrou que a parcialidade da inexecução do serviço não foi empecilho ao funcionamento dos equipamentos, nem tampouco impediu a consecução do escopo de atender a população do município de Belém, Paraíba, o que nos dá suporte fático e jurídico para concluir que a conduta do impugnado neste ponto não se reveste de dolo, má-fé, em dilapidar a coisa pública ou de ilegalidade qualificada no cumprimento das normas de gestão, legitimando a constatação de ausência de irregularidade sanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa. Nossa Egrégia Corte, nas sessões ordinárias de 9 e 14 de setembro do corrente ano, abraçou o entendimento da não incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/1990, quando não for configurada na irregularidade apreciada, ato doloso de improbidade administrativa. Trago aqui o acórdão da lavra do desembargador Arthur Fialho, de 9 de 2022, que diz, não é? Constatando-se a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa, mas irregularidade na execução do convênio, que, por si só, não é capaz de caracterizar ato ímprobo, uma vez que boa parte da verba destinada foi utilizada na municipalidade, sendo afastado o atingimento de seu objetivo. Trago também decisão do nosso membro, doutor Roberto Dorne Moreira Monteiro da Franca, nesse mesmo sentido, julgada aos 14/9/2022. Todos conhecemos, isso faz parte do meu acordo. Por derradeiro, examina as contas do impugnado, objeto da IRC, referente ao processo do Tribunal de Contas 028.507/2009, 6. Aqui eu sigo em totum parecer ministerial. Verifica-se que o órgão de contas, por meio de tomada de conta especial, instaurada por força de notícia de ocorrência de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais referentes ao contrato de repasse 011-0279-72-2000, INDESP-CEF, celebrada entre o Ministério do Esporte e o município de Belém, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, que teve como objeto a construção de ginásio poliesportivo, concluiu no acordo 524/2013 do Tribunal de Contas da União, Primeira Câmara, pela irregularidade das contas de Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, condenando-o solidariamente com a empresa Tirol Comércio, Construções e Representações Limitadas ao pagamento de R$ 89.548,18, aplicando a Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima e a empresa Tirol Comércio, Construções e Representações Limitada, individualmente, multas no valor de R$ 20.000, razão pela qual a impugnante pugna pelo reconhecimento da inelegibilidade, artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/1990, do candidato impugnado. Senhores julgadores, imperioso enfatizar inicialmente sobre o exame deste ponto, trecho do voto do relator, ministro Walton Alencar Rodrigues, nos seguintes termos. Conforme descrito no relatório precedente, a Polícia Federal, por meio da Operação Carta Marcada, investigou um esquema de fraudes em licitação envolvendo a entidade contratada para a execução das obras Tirol Comércio, Construções e Representação Limitada, que seria, na verdade, uma empresa de fachada, e prefeitos de alguns municípios do estado da Paraíba, entre eles o de Belém, Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima. Continua o eminente ministro.
Embora tenha ocorrido a execução do objeto, não foi juntada a documentação comprobatória de que o ginásio foi erguido com recursos oriundos do contrato de repasse firmado com o município, ou seja, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os recursos transferidos e as despesas realizadas para a consecução do objeto, tendo ainda acrescentado que o doutor ministro que não há qualquer documento relativo à licitação para a contratação da empresa Tirol, e, segundo a Relação Anual de Informação Social, RAIS, a empresa não contava em seu quadro funcional com empregados suficientes para a execução da obra no período previsto no contrato de repasse, pois declarou possuir 4 empregados em 2002, 1 em 2003 e nenhum em 2004. Sua Excelência, o relator, conclui que não foi observado o pacífico entendimento da Corte de Contas, segundo o qual os gestores devem demonstrar o estabelecimento do nexo causal entre o desembolso dos recursos públicos recebidos e a execução do objeto acordado. Ademais, como ponto de arremate, recordo da citada decisão o seguinte trecho: a tese não se mostra hábil a reformar a decisão recorrida, porque não ataca seus fundamentos, a ausência de nexo de causalidade entre as despesas declaradas e a realização do empreendimento. Por sua vez, a defesa rebate, suscitando que a auditoria daquele órgão de contas, no relatório constante dos autos do processo 33.658/2008-3, instaurada para apuração dos mesmos fatos após representação enviada ao TCE da Paraíba, teria afastado a prática do ato doloso de improbidade administrativa. Indaga-se, teria afastado a prática do ato doloso? Eu entendo que a documentação citada pelo impugnado não trata do objeto do presente processo, nem tampouco guarda similitude com o caso aqui analisado, mas sim reporta-se à inspeção de obras realizada na Prefeitura de Belém relativa a contrato de repasse, que teve por objeto a execução de melhorias sanitárias, mais precisamente referente à construção de 42 módulos sanitários, com parcela de recursos federais no montante de R$ 88.400. Também chamo a atenção para o fato de que, naquele caso, utilizado como substrato de defesa, houve a apresentação de documentos que possibilitaram o exame, a fim de se concluir que a utilização dos recursos federais deu-se de acordo com o previsto no respectivo contrato de repasse, situação totalmente inversa a que ocorreu nos presentes autos, onde não foi demonstrada a regular aplicação dos recursos federais repassados, o que deu asa à configuração da irregularidade das contas e consequente imputação de débito e aplicação de multa. Outro caminho não há, eminentes pares, entendo eu, senão o de se sagrar patente a condenação do impugnado por irregularidade insanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa e geradora da inelegibilidade contida no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. Realço, nesse passo, precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Na parte que nos interessa, recurso também teve como relator o ministro Sérgio Silveira Banhos, publicado aos 26 de 3 de 2021. De acordo com múltiplos julgados do TSE, a omissão no dever de prestar contas, a fraude em licitação, a inexecução total ou parcial do objeto de convênios, o desvio e a má gestão de recursos públicos, bem como a falta de repasse de valores relativos a imposto sobre serviço, falhas verificadas na espécie são insanáveis e, tratando-se de falhas insanáveis, aptas a atrair a incidência da inelegibilidade descrita no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. E trago também entendimento abraçado por essa Corte, julgado em 2021 pelo nosso decano, desembargador Arthur Monteiro Lins Fialho, que ora preside essa sessão, no sentido de que a realização de gastos elevadíssimos relativos a repasse de aludido município para ente fundacional sem a devida comprovação caracteriza irregularidade insanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa, fazendo incidir na inelegibilidade descrito no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90.
e ainda de Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, que teve assento nessa casa aos 17 de nove de 2018, também em situação dessa mesma natureza, dizendo que, diante de falha insanável, há a atração da aplicação do artigo 1º 1G da Lei Complementar 64/90. Face ao exposto, eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público, eu concluo no tocante às contas referente ao processo do Tribunal de Contas 026.351/2007-8, tendo em vista, é fato que a ação ordinária anulou todos os acordos proferidos nos autos do processo da Corte de Contas. Então, já é matéria, inclusive, o Ministério Público tira da sua impugnação. Quanto ao processo do Tribunal de Contas 031.735/2010, eu entendo que a não configuração do dolo, que consiste em elemento essencial a autorizar a incidência da chamada linha G, quando se verifica que a própria relatoria daqueles autos, ao apreciar o recurso de reconsideração, evitou apenas a existência de culpa do impugnado, eu não acolho a inexigibilidade nesse ponto. Terceiro, no que concerne às contas constante do processo do Tribunal de Contas 009.568/2013-1, na mesma esteira da anteriormente citada, eu entendo que, diante da ausência de dolo, eu afasto a inelegibilidade, porque acrescento tão somente que não autoriza a conclusão da existência de dolo em dilapidar a coisa pública ou da ilegalidade qualificada no descumprimento das normas em gestão, tendo em vista que também, a exemplo do acordo do Tribunal de Contas da União, ele também não identificou a figura dolosa. Mas, no quarto item apresentado pelo Ministério Público, não sei se a sequência foi essa, mas os assuntos são esses. Eu, referente ao acordo do Tribunal de Contas 028.507/2009, à luz da argumentação utilizada pelo Ministério Público e por essa relatoria, eu entendo que restou demonstrada a ocorrência do ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciada em irregularidade insanável, na medida em que, no próprio voto do condutor daquela Corte de Contas, Sua Excelência, o ministro relator, Walton Alencar Rodrigues, pontificou, conforme descrito no relatório precedente, a Polícia Federal, por meio da Operação Carta Marcada, investigou um esquema de fraudes em licitação envolvendo a entidade, que seria, na verdade, uma empresa de fachada, conforme já fora lido, e, nesse ponto, o próprio Tribunal de Contas entendeu que havia a figura do dolo. Portanto, a improbidade administrativa resta caracterizada e não há como, neste ponto, que envolve toda a problemática da questão, ora trazida pelo Ministério Público, não há como se diferir a candidatura do candidato. Voto, portanto, pela procedência da apresentação de investigação de registro de candidatura em virtude da ilicitude verificada no processo do Tribunal de Contas 028.507/2009-6, configuradora da inelegibilidade prevista no artigo 1º 1G da Lei Complementar 64/90 e, por consequência, indefiro o registro de Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima à Assembleia Legislativa, candidato pela Federação PSDB Cidadania, nas eleições de 2022. É como voto, senhor presidente. Eu agradeço, senhora relatora. Pergunto se tem algum debate, algum questionamento dos membros. Presidente, Pois não, Tobiano. eu vou acompanhar a eminente relatora, mas eu percebi aqui que tem uma ligeira divergência. E se eu estiver errado, eu humildemente peço que a relatora me corrija. Mas com relação a esse acórdão 031.735, pelo que eu pude perceber, no voto do ministro do TCU está dito o seguinte, que após exame de toda a documentação carreada aos autos, notadamente quanto à não comprovação da aplicação de recursos do PCCN, inclusive com a ocorrência de pagamento de nota fiscal declarada pelo emitente como extraviada, agravada pelas diversas irregularidades verificadas na execução do programa, mormente o cadastramento de beneficiários sem critério, por exclusiva determinação do prefeito, a movimentação de recursos do PAB após transferência para a conta corrente não vinculada e mediante cheques nominais à própria tesouraria
e as fraudes constatadas no convite 6/2003 e consequente desvio de recursos do PAB, sem que se tenha verificado excludente de culpabilidade dos gestores, aí termina o relator, não há como vislumbrar boa-fé na conduta dos responsáveis. Afigura-se desse modo presentes os requisitos para julgamento irregular das contas do senhor Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, ex-prefeito, e da senhora Adail Barbosa Lima da Silva, ex-secretária. Então, presidente, eu ouso ir um pouquinho além e indeferir também o registro em razão desse acórdão 031735, porque penso que nem o acordo do TRF5 se referiu a ele e, pelo o voto do relator aqui do TCU, até onde eu pude entender, está patente a má-fé, fraude e, portanto, irregularidade passível de ser enquadrada como ato de improbidade administrativa. E, presidente, com relação ao acórdão 009568, eu também vou acolher para manter a coerência com outros julgados, porque é verdade, está dito que a obra teve algum funcionamento, mas eu penso que isso não é suficiente. Se está dito que foi pela metade, se está dito que depois parou de funcionar, que provavelmente foi porque não houve manutenção, mas foi pela metade. Aí tem uma expressão aqui que é não, percentual não desprezível, mas quanto, né? Então, eu sou da linha de que os gestores eles têm que cumprir os acordos, os convênios, construir as obras todas. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio acordo do Tribunal de Contas. Então, presidente, com todas as venas eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, mas também por esses motivos, com acréscimo de fundamentos, digamos assim, mas acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, um brilhante voto que está posto aqui de forma irretocável, um voto extremamente substancioso, mas eu vou só ir um pouquinho mais à frente, porque só para guardar a coerência com os outros votos que já proferi na Corte. E agradeço, relatora, presidente, a palavra. Presidente. Pois não, senhora presidente. Senhora relatora. Só no sentido de que um ponto apresentado pelo nosso eminente membro, doutor Bianu Arruda, com relação ao processo 031.735/2010, eu digo que aqui o Tribunal de Contas, ao examinar essa matéria, ele dissera o seguinte, 031.735, no qual o Tribunal de Contas, por meio de tomada de contas, apontou a questão, combatendo esse ponto, a defesa apresenta sua defesa dizendo que não houve dolo nem que caracteriza a figura da improbidade. Eu digo o seguinte, que o Tribunal de Contas Federal, Tribunal de Contas da União, ao julgar a ação civil pública, disse que não existe dolo, ato doloso de improbidade administrativa nas condutas imputadas ao senhor Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, embora tenha sido alegado pelo impugnado como referente ao processo 31.730, lendo-se atentamente o referido decísio, observa-se que, embora trate de fato muito semelhante, concernentes à compra de medicamento, não se refere exatamente ao processo 031.735. Assiste razão ao ilustre membro do Ministério Público, doutor Bianu, e aqui eu quero fazer minha retratação nesse ponto, modificando meu entendimento neste aqui, o 031.735. O mérito diz assim, o fato primordial repousa na não apresentação de notas fiscais em pagamentos efetuados, no período de 21 de junho de 2021 a 22 de junho. Aqui, o próprio Tribunal de Contas apresenta falha e, nas minhas anotações, ele não identifica o dolo, nas minhas anotações. Todavia, o doutor Bianu leu expressamente palavras do acórdão do relator dizendo que identificava a figura do dolo. Era esse esclarecimento que eu queria fazer, doutor Bianu. São as palavras do relator identificando o dolo nesse 31.735, porque com relação ao outro ponto, nós sabemos que Vossa Excelência diverge da Corte. Mas com relação a esse ponto, eu me baseio em acordo do Tribunal de Contas da União, que dissera não ter havido expressamente a figura dolosa.
Vossa Excelência encontrou neste acórdão referente ao 031.735/2010 a palavra dolosa, o termo. Presidente, no ID, acordo que está no ID 158-05-418. Eu solicitaria que Vossa Excelência fizesse a leitura. Doutor Biano, eu peço desculpas porque eu não abri meu computador, eu estou com meu voto impresso. Certo. Deixa eu abrir ele aqui. Porque me parece que houve um recurso de reconsideração nesse 031, 735, 210. Só um minuto. Doutor Roberto, Vossa Excelência está a apontar que houve um recurso de consideração e, nesse recurso de consideração, foram identificado que não houve dolo. Eu ia confirmar aqui no processo. Eu estou a abrir aqui, eu pedi para abrir aqui o processo. Talvez seria o ID 15805417, a confirmar. 15805417. Presidente, eu já encontrei aqui, desembargadora, nesse ID que falei. É o 158.054.18, esse ID. É o acórdão onde está dito isso, aquela frase que eu li. Sem que tenha se verificado excludente de culpabilidade dos gestores, não há como vislumbrar a boa-fé na conduta dos responsáveis. Presidente, pela ordem, posso só, para tentar colaborar? Eu estou favor, no site do TCU e estou vendo aqui que o recurso de reconsideração ele foi para excluir a secretária de Saúde da relação jurídica. Estou vendo aqui, excluir a senhora Dail Barbosa Lima da relação jurídica processual, tornar insubsistente o item 9.3 do acordo. Aí eu posso pegar esse agora para olhar, mas eu não estou encontrando que ele desfez o do outro, não. Você ouviu, doutor Roberto? Se ele disse isso, porque eu não estou localizando Doutor isso, Biano, por favor, o 15805417. 15805417. Vossa Excelência está aberto nesse acórdão? Esse acórdão diz o seguinte: neste cenário, compreendo que a falta de cuidado do responsável, apurada a partir dos elementos juntados aos autos, configura sua culpa e é causa relevante de irregular execução nas despesas em exame do dano ao horário, motivo pelo qual reputo correta a sua responsabilização. Vossa Excelência está acompanhando? A respeito da indicação de que não houve dolo nem má-fé, devo registrar que a presença de tais elementos não se mostra necessária para a responsabilização perante esta Corte de Contas, que, para tanto, somente requer a comprovação da ocorrência da culpa. Eu compreendo, doutor Biano, que esse acórdão, veja bem, é o ID 1584-5417. Deixa eu localizar o trechinho para a gente... Qual é a página? 46. Aqui não tem 46. É o item 46 do acórdão. Veja se é esse aqui que ela está olhando. O ID é 1580-5417. Isso, 1580-5417, em que o relator fala expressamente que houve tão somente a culpa. Espera aí, vamos ver, porque eu estou no 15.054.18. Vamos ver o 17. Juntado dia 21 de agosto. Pronto, vamos ver esse. 15. Recurso de consideração. Tem, querido, olha aqui. Um minuto. Item 46 do acórdão. Olha aqui que é sua. Tomada de conta especial. Tô não, Recurso de consideração. tô não. Olha aqui. A senhora pode subir lá em cima, aquele voto? Sim. Achou, doutor Biano?
Sim, achei. Vamos ver aqui. Vamos ler. A respeito da indicação de que não houve dolo nem má-fé, devo registrar que a presença de tais elementos não se mostra necessária para a responsabilização perante esta Corte, que, para tanto, somente requer a comprovação da ocorrência de culpa. Pronto. Foi Quanto aos precedentes invocados, com a respeito da indicação de que não houve, presidente, ele está dizendo aqui apenas que isso não seria necessário. Basta a culpa que já... Então, mas ele é muito claro que basta a culpa. Então mas não está afastando. Pronto, então está bem. Mas eu vou por aí, por essa interpretação de Certo. que, a partir do momento em que o acordo do Tribunal de Contas diz, a respeito da indicação de que não houve dolo nem má-fé, devo registrar que a presença de tais elementos não se mostram necessárias para responsabilização perante esse acordo de contas. Ele não está a analisar, não é? Que, para tanto, somente requer a comprovação da ocorrência de culpa. Presidente, mas só uma coisa, quando ele conclui o acórdão, né? Isso aqui Pois é não. reconsideração. Pois não. Quando ele conclui, vamos ver a conclusão, não é? No item 9.1, ele diz assim: conhecer do recurso de reconsideração, Tá. com fundamentos no artigo 32, 1 e 33 da lei, para, no mérito, dar provimento parcial. Aí vamos ver o que foi que ele deu provimento. Aí 9.1.1, dá a seguinte redação ao item 9.2. Abre aspas, julgar irregulares as contas de Tarcísio e condená-lo ao pagamento das importâncias abaixo relacionadas, atualizada monetariamente e acrescida de juros, calculadas a partir das respectivas datas, fixando-lhe o prazo de 15 dias. Excluir a senhora Adail, que é o item 9.1.2, 91.1.3, tornar insubsistente o item 9.3 e, finalmente, encaminhar a cópia desta deliberação, bem como do relatório do voto, que a fundamenta, ao Procurador-Chefe da República, na Paraíba, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, da Lei de Improbidade, na 8443, eu acho que está um errinho aqui, né? Que é a lei deles, lá, a lei orgânica deles, do TCU, ao recorrente, a senhora Adail e a Prefeitura e a Câmara de Belém. Então, presidente, eu penso, na minha modesta opinião, que esse acordo da tomada de contas, ele foi mantido, inclusive nessa parte em que o tribunal ele é bem incisivo ao dizer que houve fraude, que houve a má-fé. E nesse trecho que a gente leu do pedido de reconsideração, ele não afasta nem o dolo nem a má-fé, ele apenas diz, olha, mas aqui, para esse tipo de irregularidade que a gente está julgando, basta, a culpa já é suficiente, mas não afasta. Então, Eu entendo, doutor Biano, eu compreendo. Eu estou aqui também a acompanhar a reflexão de Vossa Excelência, mas eu mantenho a minha posição. Vossa Excelência fica à vontade. Perfeito, presidente. Mais algum debate? Preciso colher os votos ou só as ressalvas do doutor Bianor? Posso proclamar o resultado? Sim. Então, a certidão de julgamento ficou da seguinte forma. Julgou-se procedente a impugnação e indeferiu-se o registro de candidatura nos termos da relatora, vencido parcialmente o juiz Bianor Arruda Bezerra Neto, que julgava procedente a impugnação e indeferiu o registro com acréscimo de fundamentos, ausente justificadamente o desembargador Leandro dos Santos, presidiu o julgamento o juiz Arthur Fialho, acórdão publicado em sessão, fez sustentação oral o doutor Acácio Soares Peixoto Suassuna, em nome do Ministério Público Eleitoral.